Olá e sejam bem-vindos a mais uma edição do Brasil com Z, o seu pitaco semanal sobre o futebol brasileiro na Europa. E diretamente dos estúdios do OneFootball em Berlim, eu sou a Joana Bueno e hoje a gente vai falar sobre as oitavas de final da Champions League com o Marcos Monteiro. Oi de novo. E Léo Urnauer. Olá, olá. E não tem como fugir do jogo mais esperado desse sorteio, do jogo que inclusive vai abrir as oitavas de final em fevereiro, que é Barcelona e Paris Saint-Germain. A gente ainda não sabe se o Neymar vai estar 100%, né? Porque ele sofreu uma lesão grave no último fim de semana, ou pelo menos parecia grave quando ele saindo de campo, mas pode ser o reencontro do Neymar, não só com seu amigo Messi, que a gente adoraria ver, mas também contra o ex-time dele, o time que quando ele jogava no Barcelona, destruiu o Paris Saint-Germain por 6-1 e agora, inclusive, foi contratado pelo Paris Saint-Germain por causa daquele jogo. É um jogo, assim, que dá pra se esperar muito, né? Mas bem diferente daquele que a gente viu naquele 6-1, vocês não acham, não? Foi um jogo, aquele 6-1 foi histórico, né? Eu lembro que quando deu 4-0, o jogo de ida, natural, né? Eu já pensei, acabou, né? Já tá decidido o confronto, 4-0. E eu lembro que eu estava assistindo o jogo num bar e estava nos 42 do segundo tempo e ainda estava 3-1 o jogo, uma coisa assim. 3-1. Eu falei, acabou, já estava vendo o confronto, quem que o PSG ia pegar e tal. De repente começa a sair gol, sai aquele gol aos 50 do segundo tempo, 6-1. Eu falo, cara, isso aqui é histórico, é inacreditável. E o Neymar ainda menino Ney um pouco, né? Assim, chamando a responsa e batendo falta e vamos pra cima. Não, e jogando demais. Com certeza, um dos melhores jogos que ele fez na carreira dele foi aquele contra o PSG na época, né? E chamou a responsa total. Aquela falta que ele bateu com perfeição. Eu acho que dificilmente eu vi ele bater uma falta tão bem quanto ele bateu aquela depois. Eu acho que até o Messi naquele jogo, querendo ou não, deu a bola pra ele e falou, decide tu aí, né? Então tem um simbolismo muito grande, eu acho, esse confronto. Acho que o Neymar vai querer jogar bem e dar o troco, digamos, do seu ex-time, assim, né? Mostrar, olha o que vocês perderam, né? Ou será que ele vai querer chamar o Messi pra vir falar assim, nosso time é melhor, no ano que vem você tá sem contrato? Acho que a gente vai ter que cuidar bastante a leitura labial aí, né? Porque pode ter alguns detalhes interessantes, né? Colocar uma câmera específica nos dois ali pra ver o que eles vão conversar. Não, e tem a gente estava falando antes aqui, né? Tem a negociação que, né, está se noticiando que o Messi está negociando com o Paris Saint-Germain. E imagina se ele assina um pré-contrato, né, agora em janeiro, né, vai ficar uma situação... Vai ser um confronto um pouquinho mais apimentado. Porque ele já fica livre para assinar pré-contrato a partir de janeiro, né, o jogo é só em fevereiro, então realmente o mercado abre em janeiro e fecha em janeiro também. Então assim, ele meio que tem que decidir o que ele vai fazer em janeiro. Então é interessante. A gente se acostumou nos últimos 10 anos a falar de Barcelona meio como sinônimo de Champions League, né? Sempre indo bem na fase de grupos, atropelando no mata-mata. Não é o Barcelona que a gente está vendo nos últimos meses, né? Não é o Barcelona que está no meio da tabela, está na parte de baixo da tabela do Campeonato Espanhol, que perdeu alguns dos seus melhores jogadores, perdeu o Suárez, expulsou o Suárez, vamos dizer assim. E na Champions League, assim, tinha um grupo fácil, né? Mas vem de um 8-2 também, né? O que a gente pode esperar desse Barcelona? E mais do que isso, o que a gente pode esperar, por exemplo, do Philippe Coutinho nesse Barcelona, que ainda não brilhou e está devendo um pouquinho ainda? Eu acho que o Barcelona está num momento muito conturbado, politicamente, a gente sabe, né? No vestiário também, a gente está lendo várias notícias de jogadores entrando em conflito com o Ronald Koeman, né? E... Enfim, eu acho que eles ainda precisam achar um modelo tático que consiga dar um pouco mais de equilíbrio para a equipe, né? Eu vejo assim, do lado do Coutinho, mesmo na época que ele estava no Liverpool, ele sempre se caracterizou por ser um atacante, né? Eu nunca entendi por que as pessoas caracterizavam ele como meia, talvez porque ele usasse a 10, talvez porque ele fosse um cara, né, um armador, entre aspas, né? Tem um bom passe, chuta de fora da área, mas ele sempre foi um atacante, né? O Klopp sempre escalou ele como atacante. E ele chegou no Barça para ser meia, né? Querendo ou não, ele não se achou muito bem por ali. Depois ele virou, né, um ponta, mas ele também não tinha a velocidade, talvez, que o time precisasse naquele momento. E depois disso ele nunca encontrou uma posição no campo que privilegiasse o posicionamento dele, né? Eu acho que ele é um jogador que ele não
como é que eu posso dizer, o estilo de jogo dele não tá sendo muito favorável para ele jogar nesse tipo de Barcelona. Se tivesse um jogador rápido do lado dele, né, que ele pudesse pifar assim, seria melhor, mas querendo ou não, o Messi é o 10. Dembélé, que de repente né, não joga, já passou mais tempo, perdeu mais jogos do que jogou pelo Barcelona. Acho que tá faltando um pouco de confiança para ele também, né? Mas acho que é um time capenga ainda, né? A gente vê agora que o De Jong melhorou bastante, né? Tem o próprio Busquets, que é um bom jogador no meio, né? Mas o Coutinho, acho que ele tá ainda naquele hiato que ele não é um meia, também não é um atacante, então o que ele é, né? Tá perdido ali, né? Tentando encontrar o melhor posicionamento dele. Mas falando do confronto, eu acho que PSG e Barcelona meio que se estabeleceu como um clássico europeu nos últimos anos, muito por conta do 6-1 da última vez que se encontraram na Liga dos Campeões, e também pelo que aconteceu fora de campo, né? Toda a transferência do Neymar para o PSG, que foi extremamente polêmica. Sim. Tem toda uma questão envolvendo... Vem um gostinho de vingança pro Barcelona. Vem. Só que num momento ruim, né? Porque o PSG é claramente favorito nesse confronto. Assim. O PSG também não tá numa melhor forma, mas tá melhor que o Barcelona. Então... Exatamente. E o Paris Saint-Germain também venceu a sua sina da Champions, né? De sempre ser eliminado numa virada, inclusive, no mata-mata. Foi até a final. Então, de repente, acho que perdeu um pouco esse medo e já está pronto, um time mais maduro, talvez. Ganhou experiência indo até a final, né? Foi um jogo, como posso dizer, dificilmente alguém acreditava que o PSG ia, de fato, ganhar aquela final, eu acho. Porque o Bayern estava disparado, estava num momento muito atípico. Está ainda, né? Que ganha tudo, praticamente. Então, meio que eu encaro como natural a derrota do PSG na final. O Bayern era mais time, ainda é. Só que o PSG ganhou casca, né? Então, assim, já chega agora, já não é mais um time ingênuo, já é um time que tem mais experiência em mata-mata de Champions League, já sabe um pouco o caminho do campo ali, como é que faz. Tem jogadores que apareceram em momentos decisivos na última campanha, como é o Neymar, por exemplo. O Di Maria também teve bons momentos na última Champions. Então, assim, é um PSG que chega mais cascudo, eu diria, para essa partida. E outra, né, eu acho que a gente vai observar agora o mercado de transferências e é bem provável, né, que o PSG talvez compre algum zagueiro, algum meio de campo, né, eles são o time mais rico do mundo, então os times podem mudar bastante também, né? Eu acho que o Barcelona ele tá meio que em clima de fim de festa, né, acho que o cara que decide é o Messi, né, e o cara que define, que faz a diferença é o Messi, né, e já dá pra ver que ele não quer muito mais, né? Tá ali meio que para cumprir o contrato. Ele ficou claramente para não criar um clima de guerra com a torcida, com a diretoria, com o resto do elenco. Então é uma atitude louvável dele. Sim, né? Com certeza. Ele tá meio que, vamos dizer, não sei se sacrificando é a palavra certa, né? Porque ele ganha muito dinheiro pra fazer o que ele faz, mas enfim, ele não queria estar ali. E ele tá ali por uma questão de respeito à torcida e respeito ao clube que deu para ele tudo que ele tem hoje. Então, é louvável o que ele faz. Só que realmente daí fica isso, né? É nítido que ele não queria estar ali. Então... Eu acho uma pena que o Ronald Koeman tenha assumido o Barcelona, que seja esse Barcelona, e não o Barcelona de repente 2 ou 3 anos atrás, que também estava meio procurando técnico, porque vamos combinar que desde a saída do Guardiola não encontrou exatamente o seu comandante. Ídolo, estava fazendo um excelente trabalho na seleção holandesa, tinha tudo para chegar bem no Barcelona e pegou esse Barcelona meio se desmoronando, assim, né? Ninguém meio querendo jogar. Mas daí a diretoria vai ter que bancar, né? Porque claramente o Barcelona dificilmente vai conquistar alguma coisa esse ano. Tem a Copa do Rei, né? Vamos ver, talvez, que a gente sempre sabe que o Barça chega forte. La Liga eu acho difícil, o Barça já está muito para trás, a temporada já não está mais no começo. É complicado recuperar esses pontos. Já está indo para o segundo turno, então assim, é difícil recuperar na La Liga. O Barcelona não vai ganhar, dificilmente vai ganhar alguma coisa. Então tem que ver se a diretoria vai bancar o trabalho do Koeman para o restante do contrato que ele tem e até estender, porque para fazer essa renovação que tanto dizem, e que é necessária, porque vai sair o maior ídolo da história do clube, para entrar quem, né? Porque tem que ver isso também. Quem vai assumir a 10 do Barcelona? Já faz um tempo que a gente não vê ninguém chegar com o nome da La Masia. Tirando o Ansu Fati, a gente não viu mais ninguém nos últimos anos, desde o Thiago, eu acho. Acho que para mim o problema do Barcelona sempre foi muito claro, assim, desde 2015 para cá, o time está caindo de produção no sentido físico, assim, né? Os grandes nomes da história do Barcelona nesses últimos anos, o Busquets, o Piqué, o Alba, o Suárez, o Messi, todos eles estão caindo de produção fisicamente porque eles estão ficando mais velhos, né? Uma coisa natural. Então eu acho que o Barcelona, do modo geral, teve dificuldade para saber equilibrar esse grupo e equilibrar o time fisicamente, né? Sempre foi isso que careceu, né? Não é à toa que o Koeman está querendo buscar o Wijnaldum, por exemplo, né? Se falou de outros jogadores que têm essa característica mais física de meio campo, que hoje
é algo muito necessário. O futebol mudou, né? Tu vê os dois times que mais se destacam na Europa hoje é o Liverpool e o Bayern de Munique, que são dois times físicos, dois times de muita pressão na bola, de muita intensidade, que hoje é o que carece no Barcelona, né? Se tu olha pro confronto do Liverpool contra o Barcelona naquela semifinal, que eles perderam de 4-0, o Liverpool jogou sem o Salah, jogou sem o Mané e sem o Firmino, ou só jogou o Salah agora, não vou, ou só jogou o Mané, enfim, só jogou um dos três, né? E ganhou de 4-0, por quê? Porque eles estavam mordendo o Barcelona, um time que parecia não estar com gana para ganhar, né? Então eu acho que a solução, né, olha, parece simples, né, mas seria achar jogadores que conseguissem casar mais com essa característica física, assim, e dessem esse estofo pro Messi, né? Então... Eu acho que talvez eles começaram esse processo de renovação no Barcelona muito tarde. Exato. Porque se tivessem começado talvez há 3 anos atrás, 4 anos atrás, trazendo garotos de 17, 18 anos e mesclando o time, desenvolvendo esses meninos mesmo, e até fisicamente, coisa que também não foi feito, talvez não estaria na situação que está hoje. Mas agora, querer começar um processo de renovação com o maior ídolo do clube para sair do time há 6 meses, é complicado. RB Leipzig e Liverpool. O Leipzig não tem brasileiro, mas o Liverpool tem bastante e tem bons brasileiros. E Jota fora por até 8 semanas. É a chance do Firmino de recuperar o bom futebol? Eu acho que é um jogo... que, enfim, o Liverpool obviamente é favorito, mas tem muita chance de acontecer uma zebra aí, né? Porque o Leipzig é um time encaixado, é um time que ninguém espera nada, né? E esse jogo eu não tenho também, aposta. Né? O Liverpool tem muitas lesões, então eu acho que vai ser interessante. Pode ser que o Liverpool contrate alguns jogadores nessa janela, né? Tá se falando num zagueiro, já que o Joe Gomes e o Van Dijk se machucaram. Então, eu acho que o quadro pode mudar bastante até lá, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Daqui a pouco o Leipzig perde algum jogador, o Liverpool contrata, né? Mas hoje é um confronto, acho, meio equilibrado. Tá secando. Eu também não coloco a mão no fogo por nenhum resultado. Esse eu não consigo apostar. Eu acho que dos confrontos, eu tô olhando aqui para lembrar os confrontos que a gente vai ter nas oitavas, eu diria que é o mais equilibrado, assim. É esse de Leipzig eu e acho que o Liverpool ganha fácil, mas Mas enfim, temos um torcedor. Podemos ver depois, né? Outro confronto que eu também não coloco a mão no fogo é Atalanta e Real Madrid, que a gente vai falar depois, mas eu acho que é difícil falar um resultado para Atalanta e Real Madrid, tal qual é difícil falar de Leipzig e Liverpool. Eu acho que o Liverpool é favorito, mas eu acho que não dá para esnobar o Leipzig em forma alguma. Eu acho que eles hoje são a segunda força na Alemanha, estão abaixo somente do Bayern, porque abaixo do Bayern tá todos os clubes na Europa. Então, assim, eu acho que vai ser um jogaço, Eu acho que... Dependendo de quando a pessoa estiver assistindo no YouTube ou ouvindo o podcast, talvez não esteja abaixo do Bayern. Pois é, vamos ver. Não sei, gente, eu vou falar uma polêmica aqui. Eu acho que o Liverpool tem um time melhor que o Bayern. Se for comparar os times titulares dos dois, eu acho o time do Liverpool melhor, sinceramente. A última Champions mostrou isso, é verdade. A gente vai chegar em Bayern já. Mas é que se a gente for pensar, o Liverpool perdeu para o Atlético de Madrid jogando muito melhor na última Champions, né? Não chegou os dois não se enfrentaram ainda, né? Mas tu olha, eu acho que mano a mano ali, o time do Liverpool é levemente melhor. Acho que o Bayern tá jogando melhor, o Liverpool talvez tá sofrendo um pouco. O Liverpool tá mais desfalcado que o Bayern, isso eu garanto, isso é verdade. E aí eu acho que os desfalques fazem mais diferença no time que está jogando nas últimas semanas. Eu acho que o Liverpool também sofreu um pouco com a queda de rendimento dos principais jogadores, assim. O Firmino, por exemplo. Tudo bem que daí o Jota surgiu, né, e cumpriu muito bem o papel. Mas o próprio trio de ataque mesmo, né, que ano passado estava destruindo... Até os dois laterais, que são um grande destaque do Liverpool, não estão jogando o que jogaram nas últimas 3 temporadas. O Alexander-Arnold e o Robertson, assim, não que eles não estejam jogando bem, mas deram uma caidinha de produção. Sim. Eu acho que a queda de rendimento do Liverpool está única e exclusivamente ligada à parte defensiva, assim, né, que tinha sido um pilar das campanhas que o Liverpool tem que ver que o Van Dijk também está fora, né? Mas mesmo quando o Van Dijk estava jogando, já no final da temporada passada o time já tinha caído muito defensivamente, assim. Alguns detalhes que talvez fogem um pouco do nosso conhecimento dentro das 4 linhas ali, né? Mas que o time estava tomando muito gol, estava tendo algumas falhas individuais, assim. E eu acho que o problema passa por aí, né? Então, enfim, voltando ali, eu acho que o Bayern e o Liverpool são dois times muito bons, obviamente. Eu acho que o Liverpool ainda
é um pouco melhor, mas tomara que eles se encontrem no meio do caminho da Champions aí e consigam botar A gente já vai falar de Bayern. Vamos seguir pela ordem dos confrontos, entendeu? Porque o próximo é Porto e Juventus. Um dos confrontos, inclusive, que mais tem brasileiro em campo. E o Porto, a gente não fala muito, né? O Porto tá meio ali na surdina, mas fez uma excelente fase de grupos. Tudo bem que não era o grupo mais difícil, mas teve uma derrota e pro Manchester City que a gente perdoa. O que a gente pode esperar desse Porto? Bom, eu estava vendo os últimos confrontos de Porto e Juve na Liga dos Campeões, né? Foi em 2017, a Juventus ganhou o primeiro por 2-0, depois ganhou por 1-0. E o que me chamou a atenção é que o Porto teve jogadores expulsos nos 2 jogos. Então, eu estou tentando ver aqui, foi o Maxi Pereira, que foi expulso no jogo de volta, e no jogo de ida, tá abrindo aqui só um minuto. É tecnologia, né, gente? Já fugiu da minha tela aqui, ó. Tô abrindo, só um minuto. Mas, enfim, o Porto precisa segurar os ânimos, né? Porque a gente tem o Sérgio Conceição, que é o treinador do Porto, que é um pouco o termômetro do que o time faz dentro de campo. Que é meio esquentado na beira do campo. Ele é um cara extremamente esquentado. Então ele fica na beira do campo, ele já foi expulso na Liga NOS algumas vezes nessa temporada. Nessa temporada não, desculpa, nos últimos anos. E, enfim, se o Porto continuar com essa cena de ter jogador expulso contra a Juventus, vai ser complicado, até porque a gente sabe que do outro lado tem o Cristiano Ronaldo, que... É um confronto, inclusive, com ex-portistas do lado da Juventus, que dá, assim, um tempero especial. Eu diria até que o Danilo está na sua melhor fase desde que saiu do Porto, porque o Danilo fez uma temporada, teve uma carreira excelente no Porto, foi para o Real Madrid e, assim, não conseguiu se firmar. E está agora se recuperando na Juventus. Enfrentar o ex-time, ele, assim, vamos combinar, ele sabe mais ou menos como o Porto joga, né? Ele conhece ali como funcionam as coisas. Com certeza, isso faz diferença, né? Ainda mais, se você colocar os craques que estão do lado dele agora, acho que fica uma tarefa difícil ali pro adversário. A Juventus também não está no seu melhor momento, né? Então talvez o Porto possa se aproveitar disso, né? Agora abriu aqui a minha página, complementando o que eu estava falando. No jogo de ida da última vez que eles se enfrentaram, o Porto recebeu 5 cartões, sendo um deles vermelho para o Alex Telles. Então, os 2 laterais, o Porto ficou desfalcado dos laterais nos 2 jogos, né? Você não pode repetir esse erro. Outro confronto que também não está dos mais badalados, mas que eu acho que pode ser bem interessante, Sevilha e Borussia Dortmund. E vocês 2 apostaram no Sevilha como uma possível zebra na fase de mata-mata. Enfrentando o Borussia Dortmund continua sendo zebra, porque até o momento que a gente está aqui gravando, o Dortmund não tem técnico. Eu acho que é o confronto mais interessante dessa fase, porque o Sevilha, eu acho que o Dortmund tem um time melhor no papel, né? Acho que individualidades, né? Mas o Sevilha é um time que está mais encaixado, né? Então vai ser um confronto interessante, um confronto bem aberto, né? Acho que daí a gente pode esperar qualquer coisa desse jogo mesmo, né? Eu acho que está em aberto sim, mas eu acho que o Sevilha passa. Eu acho que o Dortmund está num momento muito delicado. Eles levaram uma sacola no último jogo contra o Stuttgart na Bundesliga, 5-1, foi, se não me engano, top 3 maiores derrotas da história. Foi a maior derrota em casa da história do Dortmund. Em casa da história do Dortmund. Junto com outras duas que também foram 5-1. Assim, tanto que caiu o treinador, né? É muito Haaland dependência, eu acho, né? Haaland saiu no rendimento. O próprio Sancho também, né? Não tá jogando tão bem assim nessa temporada, depois do que aconteceu da frustrada negociação dele com o Manchester United. Então, são 2 jogadores, óbvio, né? Individualidades que qualquer time dependeria deles, né? Então... Eu acho que aí está a chave um pouco do confronto. O Dortmund depende muito das individualidades. Ainda tem o Marco Reus, que tudo bem, já não tem mais os seus 20 anos, mas é um excelente jogador. Enquanto que Sevilha é conjunto. O Sevilha tem um conjunto muito forte, uma base do time que já joga junto há pelo menos 3 temporadas. E mesmo que tenha trocado de técnico, não muda muito o estilo de jogo, já é bem consistente nos últimos anos. Sim. Mas eu acho que o momento vai falar mais alto. Minha opinião é que passa o Sevilha. E é só em fevereiro, né? Meados de fevereiro, né? Então, assim, tem a janela de transferências, tem muita coisa para acontecer lá ainda, né? Exato. Outro confronto que também não está entre os mais badalados, apesar de serem times de grandes nomes, e que eu tô louca para ver porque eu acho que vai ser ataque contra defesa, é Atlético de Madrid e Chelsea. Nessa ordem, na verdade, vai ser defesa contra ataque. Acho que vai ser assim, tô louca pra ver esse jogo, porque acho que o Chelsea tá fazendo um excelente trabalho ofensivo e, diferentemente da temporada passada, se recuperou na defesa com o Thiago Silva, que tá dando, assim, segurança naquela defesa,
que vai ser difícil pro Simeone, né, o time dele, penetrar ali dentro. O que vocês esperam de um jogo desse? Eu vou dizer assim que, ó, apesar de que no fim de semana passado o Chelsea perdeu pro Everton, né? Eu acho que é um time que tá em muita crescente, assim. A gente vê uma evolução grande até fevereiro, tem muita água para rolar debaixo da ponte. E tem o Chelsea, jogadores... inclusive, não tomava gol. Foi o primeiro jogo que tomou gol, acho que em 5 jogos. Então tem individualidades muito boas, né? Então é um time que vai crescer. Eu acho que o Atlético... Como eu falei na semana passada, né, que o Atlético ia ter dificuldade contra o Real Madrid, daí tomou 2-0. Verdade. Mas, enfim, vai ser um confronto interessante. O jogo, inclusive, mostrou as dificuldades do Atlético. Porque se não tem uma bola parada e se não tem um escanteio, e se tá contra um time que se preparou para aquele jogo em particular, fica difícil de fechar ali. Mas é o futebol do Simeone, né? Não é de agora que é assim. E deu certo durante muito tempo no Atlético de Madrid, né? O Atlético de Madrid chegou na final da Champions, fez boas campanhas na Liga Europa também, com esse futebol que alguns falam que é ultrapassado, que é retranqueiro, enfim. Eu não gosto. Mas é o futebol que dá resultado, né? Dá resultado. Eu acho que é uma fórmula que talvez já deu o que tinha que dar, né? Uma mudança faria bem pro Atlético de repente. Óbvio que o time tá bem na La Liga, mas assim... A gente sempre fica falando do Atlético como se o Atlético pudesse estar entre os favoritos, mas o Atlético nunca chega, né? Então, acho que todos nós, como amantes de futebol, nós gostamos do Atlético, é um time apaixonante, né? A gente quer ver o Atlético daqui a pouco vencer. Tu não concorda? Não, eu detesto o futebol do Atlético de Madrid. Não, eu acho que como camisa mesmo, que é um como time, clube. sim, né? sim. Isso que eu Eles quis se dizer. doam, assim. Tipo, eles se doam, acho que é um time bonito, um time legal, um time que os amantes de futebol tem muita no tradição. sentido da camisa. Eu né? acho, inclusive, que tem um elenco excelente, que poderia jogar muito mais bola do que joga. E adoro o Renan Lodge, acho que ele encaixou perfeitamente no time. Mas eu acho que o Atlético, pelos jogadores que tem, deveria jogar muito mais futebol. E é por isso que eu quero ver como que eles vão enfrentar o Chelsea, porque o Atlético ele se baseia muito naquela defesa fechada e no contra-ataque e nas bolas paradas. E o ataque do Chelsea é muito rápido, muito jovem e muito talentoso. E eu quero ver como é que esses meninos, como é que o Timo Werner, o Kai Havertz, o Tammy Abraham vão enfrentar essa defesa. Eu lembro que antes do início da Champions, a gente comentou aqui num vídeo falando as apostas e tal, e eu lembro que eu comentei que que o Chelsea não iria muito longe. Eu achava que o time estava muito cru ainda para essa edição da Champions, mas já vejo que o Chelsea mostrou para mim que eu estava errado, que eles têm sim potencial de chegar mais longe. Eu concordo que vai ser um confronto interessante, assim. Meu palpite é que o Chelsea passa. Eu não quero um palpite que eu não tinha no começo do ano. Eu acho que nenhum dos dois ainda está 100% confiável, né? Isso eu acho que é claro, né? Tipo, não dá pra dizer assim que o Atlético de Madrid hoje é um time confiável, né? Porque sempre quando a gente confia no Atlético, o Atlético nos mostra o contrário, né? Mas o apesar Chelsea... de que você confiou certo contra o Real Madrid. Mas daí, por outro lado, o Chelsea também tem muitos jogadores novos, né? Então tá um time em formação, né? Então eu acho que o Chelsea chega levemente um pouquinho na frente do Atlético. Tá. E agora sim, vamos falar de Bayern de Munique. Lazio e Bayern de Munique. O Bayern pegou o melhor time que ele podia ter pego no sorteio, porque assim, a Lazio não perdeu nenhum jogo na fase de grupos. E era um grupo bem equilibrado. Não perdeu nenhum, mas ganhou 2, né? Então, o problema foi esse, mas se empatar pode ser mata-mata, se empatar pode passar, pode ser uma coisa meio Simeone. Não, mas brincadeiras à parte, é um confronto interessante. Eu não acho que talvez tenha sido igual você falou, o Bayern se deu bem. Claro, poderia ter pegado um Barcelona, embora eu acho que o Barcelona hoje ofereceria menos resistência do que a Lazio, para ser sincero. Mas o que vai me chamar a atenção nesse jogo é o confronto entre Immobile e Lewandowski, que foram os maiores artilheiros da Europa na última temporada, então eu estou ansioso para ver como é que vai sair isso daí. Vai ser um jogo com ataques não é a primeira vez quentes. que eles se enfrentaram, né? Porque na época, em 2014, 2015, se eu não me engano, o Immobile jogava no Dortmund e o Lewandowski já estava no Bayern de Munique, então eles se enfrentavam localmente, né, na Alemanha, mas agora no nível europeu. E é a primeira vez que eles jogam também, que eles se enfrentam. Eles nunca tinham se enfrentado. Lazio e Bayern de Munique nunca se enfrentaram antes. Então a gente não pode nem falar como é o retrospecto do jogo, porque não existe. Eu acho que a Lazio vai como franco atirador, assim, então vai ser interessante de ver. Né? Óbvio, o Bayern é muito favorito, né? Talvez de todos os jogos seja o que tem a maior disparidade de forças, né? Mas... Futebol é uma caixinha de surpresas, né? Mas eu acho que é esse quesito de ser o franco atirador que eu acho que é realmente o que vai deixar interessante. Porque a Lazio não tem nada que perder.
Então, assim, se a Lazio perder pro Bayern, ninguém vai julgar a Lazio porque todo mundo já está esperando que isso vá acontecer. Exatamente. Então eles podem surpreender justamente por isso. E a gente, quando fala de futebol italiano, fala do Milan, que está na liderança, da Inter, que fez muito investimento, Juventus, que ganha tudo há não sei quantos anos. A gente esquece um pouquinho da Lazio, né? Mas a Lazio quase foi campeã no ano passado, né? A Lazio, Atalanta e Juventus que brigaram ali ponto a ponto até as últimas rodadas do italiano. Se eu não me engano, o italiano foi a Liga Europeia, das 5 grandes ligas europeias, que foi decidido nas últimas rodadas, né? Enquanto as outras já estavam com os campeões decididos há mais tempo. Mostra justamente esse equilíbrio. A gente fala muito de Juventus na Itália, né? Também Milan e Inter pela camisa, mas Atalanta e Lazio são bons times. Eu acho que, igual o Léo falou, é um confronto que talvez seja o de menos igualdade, porque é o Bayern de Munique, e ele está muito acima, é o atual campeão e tal, mas acho que não dá para desprezar a Lazio. Falando dos brasileiros, na Lazio a gente tem o Luiz Felipe, o Lucas Leiva, que conseguiu um lugar fixo ali no meio de campo, e o Andrés Pereira, que eu esperava mais. Quando surgiu no United e quando ele decidiu, inclusive, jogar pela seleção brasileira, eu falei assim, finalmente a gente não perde um jovem talento que tem dupla nacionalidade, que pode optar por outra seleção. E depois, assim, perdeu o lugar no United, foi emprestado, passou pelo Granada, Valência, agora está na Lazio, não é titular ainda, não conseguiu ainda encontrar aquele futebol que ele mostrou no início da carreira no United. Eu também esperava bastante dele no United, mas não... Eu acho que ele é aquele jogador que no futebol atualmente ele não tem muito lugar, né? Porque ele é um meia que tem muita habilidade, tem bom passe, mas para jogar no setor do campo que ele joga, precisa de uma intensidade, de uma força física que talvez seja o que falta para ele deslanchar, né? Então ele sempre fica nessa coisa, ele não é um volante, mas ele também não é um meia, né? Então, enfim, fica nesse hiato, né? É um cara também que eu sempre gostei muito de ver o estilo de jogo, né? Tomara que ele consiga recuperar. Mas tem tempo ainda porque ele é novo, né? Então, se ele se encontrar aí nas próximas temporadas, eu acho que ainda tem tempo dele deslanchar a carreira. Não é um caso absurdo, tipo, não, a carreira acabou. Não, ele é novo, dá tempo ainda dele se encontrar. Passar pelo Bayern de Munique já dá uma forcinha. Com certeza, com certeza. Não acho que vai acontecer, mas seria legal. Mas futebol a gente nunca sabe, né? O Lucas Leiva que está sendo extremamente importante nesse time da Lazio, né? Ele tem lugar cativo no time titular. Eu estava assistindo um jogo da Lazio nas últimas semanas, ele foi substituído e ele saiu pistola do campo, assim. Ele saiu quase chutando garrafa, porque o cara quer jogar. É bacana ver isso. Eu gosto muito do Lucas Leiva, acho ele muito esforçado dentro de campo. E já era no Liverpool. Sim, sempre foi. Inclusive, uma vez foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano por causa dos torcedores do Liverpool que invadiram o site para votar nele. Acho legal isso, carinho que os torcedores ficam por ele, que foi um cara que passou pelo Liverpool e não ganhou a Premier League, né? Não passou pelo melhor time do Liverpool. Mas ele é justamente isso, né? Ele não desistia das jogadas, dava o melhor de si dentro de campo, então... Cara, isso qualquer torcedor vai gostar. Os torcedores do Bayern nunca fariam isso para um ex-jogador, né? Isso que eu tenho para dizer para vocês. O Bayern, inclusive, você confere ao vivo, de graça, no OneFootball, em parceria com a VBet. Nesse fim de semana tem jogo que vale a liderança do campeonato alemão. Bayern de Munique e Bayern Leverkusen. Comentários de Gerd Wenzel, narração de Dudu Monsanto, exclusivo no OneFootball. E outro jogo que também é interessante, e que esse você já estava, inclusive, adiantando um pouquinho no início do programa, Atalanta e Real Madrid é outro que eu também não faço apostas. Esse jogo, para mim, pode acontecer qualquer coisa, porque a Atalanta é um pouco kamikaze, é um pouco de vai para cima. O Real Madrid a gente não sabe muito bem a que veio nessa temporada ainda, passou, tem camisa, mas mata-mata, tudo pode acontecer. Eu já acho que não tem para Atalanta, acho que o Real Madrid passa por cima. Acho que a Atalanta já não está no seu melhor momento. Já fez o que tinha para fazer na Champions. Acho que está um pouco conturbado. O Gasperini, a gente veio um pouco em colisão ali com o Papo Gomes, né? Então, não sei, eu acho que o Real Madrid, a camisa vai pesar bastante nesse confronto aí. Eu acho que essa situação do Papo Gomes pode atrapalhar um pouco mesmo o ambiente da Atalanta. Um dos jogadores mais importantes do time, inclusive. Sim, está jogando muito desde a time temporada desses, passada. né, que é um franco atirador, né? Que é um ótimo time, a Atalanta, mas para conseguir chegar no nível de bater um Real Madrid em Champions, tem que estar muito concentrado, tem que estar muito fechadinho o grupo ali, né? Mas a gente viu um Ajax bater o Real Madrid, a gente não pode ver o Atalanta e a Atalanta bateu o Liverpool por 2-0, né? A Atalanta começou mal a temporada, mal, né? Eu acho que começou a Champions meio em marcha lenta. Porque o Liverpool perdeu para a Atalanta de 2-0 com o time reserva, né? Ganhou de 5 com o time titular lá na Itália, então... Não, mas eu acho que é um confronto que está em aberto. A gente já sabe para quem o Léo torce. Eu acho que é um confronto em aberto, mas eu não acho que o Real Madrid vai passar, sendo bem sincero. Eu lembro que na última temporada, quando a gente teve PSG e Atalanta, era o jogo,
todo mundo tava falando, quem que é a Atalanta? Quem que é a Atalanta? Meu Deus, o PSG vai destruir. O PSG ganhou com um gol aos 95. A Atalanta jogou o melhor jogo inteiro. Inclusive, no sorteio na fase anterior, era Atalanta e Valência, tava todo mundo falando assim, esse jogo ninguém quer ver, esse jogo não sei o quê. Eu falei assim, não, esse jogo eu quero ver. Porque eu acho que vai ser um jogaço, porque eu acho que a Atalanta vai partir pra cima e eu adoro ver o futebol da Atalanta. Destruiu o Valência, ainda quase passou pelo Paris Saint-Germain. Sim. Eu não quero desvalorizar a Atalanta, eu acho que é um ótimo time, tem chances. Eu só penso que num mata-mata, assim, contra o Real Madrid, que é uma camisa muito pesada, que nem aconteceu na Que a fase de gente grupos já viu que a agora. camisa pesou na Exato, decisão entendeu? final, na fase de grupos. Real é muito difícil. Pode ser que aconteça, pode, mas a probabilidade é pequena, né? O time Real é muito melhor, né? Querendo ou não vai pesar isso. Eu acho que se a Atalanta tivesse concentrado, assim, tivesse mais fechadinho o grupo, até fevereiro muita coisa pode mudar. Eu acho que eu colocaria mais fichas, mas agora, assim, em dezembro, difícil. Bom, eu acho que esse jogo tá bem aberto, mas a gente conversa de novo sobre ele lá em fevereiro. É um jogo interessante, eu acho que, enfim, oitavas de Champions, todos os jogos são interessantes, mas esse é um daqueles que não dá para perder. E para finalizar a Champions, Borussia Mönchengladbach, também sem brasileiros, e Manchester City. É fácil para o Manchester City, porque o Gladbach também não está entre os favoritos, mas fez uma boa fase de grupos, meteu 10-0 no Shakhtar, tem um time que tá bem azeitado. E, assim, o City e o Gladbach, inclusive, já se enfrentaram outras vezes em mata-mata, com 3 vitórias do City, 2 eliminações em cima do Gladbach. Eu acho que é outro confronto bem... né, tem muita disparidade, né? Mas o Gladbach pode surpreender. O City, por exemplo, não tem camisa. Falei muito e não falei nada, né? Basicamente. Mas, mas eu acho que... Eu não sei, eu estava empolgado com o Gladbach na Champions, mas eu acho que eles caíram um pouco, assim. Essa é uma partida que eles tiveram contra o Real. Tudo bem que o Real fez o melhor jogo da temporada deles, mas eu vi um Gladbach meio perdido em campo. E o City, de fato, não tem uma camisa tão pesada na Europa, isso é verdade. Os torcedores do City que me desculpem, mas é verdade. Não costuma ir bem nas fases de mata-mata. No ano passado foi até uma surpresa chegar... Não, pois é. Mas para esse confronto especificamente, eu aposto, sem medo, eu aposto no Manchester City. Eu acho que eles passam. Esse eu acho um pouco fácil também. Acho que o Gladbach está indo bem, mas acho que chegou onde pode chegar. Eu acho que já foi histórico eles terem se classificado, né, para as oitavas. Então, é um passo de cada vez, né? Quem sabe ano que vem eles já não avancem para as quartas, enfim. Mas acho que esse da City. Tá. E não dá tempo da gente falar de todos os confrontos da Liga Europa, porque a gente não tem nem expressão em português para classificar os 32 avos de final. Mas tem alguns confrontos que são interessantes, eu queria trazer um pouquinho aqui pra gente, começando com Benfica e Arsenal, que, assim, o Arsenal tá em queda livre, né? Já tem alguns anos e esse ano, em particular, não tá indo bem de jeito nenhum. Mas eu acho que vai ser interessante pelo fator Jorge Jesus e também pelo fator Jorge Jesus contra o Pablo Mari, que pode ser quem que joga pelo Arsenal, né? Para quem que os flamenguistas vão torcer nesse confronto aí? Os flamenguistas acho que vão escolher o JJ. Mas com certeza o jogo mais... É o jogo mais esperado dessa fase, né? 32 avos de final. O Arsenal faz tempo que não vem bem, né? A gente fala, o Arsenal tá em uma fase, eu acho que desde 2005 o Arsenal tá numa má fase. Eu acho que me deixa curioso em relação ao Arsenal é que eles fazem contratações que a gente pode jogar com muito boas, né? E parece que o time não dá liga, né? É interessante isso, né? Se for olhar no papel, é um time bom, né? Um time que tem várias valências legais aí, né? Mas não dá liga, né? Então... Enfim, olha que curioso, né? Eu acabei de falar que o Arsenal está em uma fase desde 2005. Os últimos 2 confrontos de Arsenal e Benfica por Liga Europeia, 2014, 5-1 para o Arsenal, 2017, 5-2 para o Arsenal. Então eu acabei de queimar minha língua, né? Falei que os caras não estão em boa fase desde 2005 e meteram 5 gols no Benfica nos últimos 2 jogos. Bom, eu vou me corrigir que na verdade não é 32, é 16 avos de final, mas mesmo assim isso não existe pra gente, né? Isso é uma coisa portuguesa. São 32 times, né? São 32 times, é verdade. É porque tem tanto time na fase de grupos que a gente se perde em algum momento da Liga Europa. Mas até que ficaram uns confrontos interessantes. E eu tô mais curiosa para ver o Everton. Eu acho que ele ainda não despontou no Benfica e nem na Liga Europa. E de repente num confronto de mata-mata contra um time grande... Eu pensei que você estava falando do Everton, o time já ia... Olha, o Everton tá na Liga Europa. Não, o Everton, o Cebolinha, no caso. Tá. O Little One. Mas tem um caso curioso que eu tinha uma amiga que uma vez estava hospedada lá em casa e assistindo todos os jogos de futebol comigo, porque era isso que eu fazia no fim de semana. E aí ela falava assim, mas Everton, isso não é nome de gente? E era o time. Então era um pouco o contrário. O Everton, ele
ele não se fixou ainda, mas também não está indo mal. Eu acho que é normal esse período Sim. que ele acabou de chegar, e, enfim, aquilo que a gente sempre bate, né? Adaptação e tudo mais. Mas eu acho, de repente, que com o Arsenal, que o ponto mais fraco do time, eu ainda acho que é a defesa, aliás, há anos que eles não conseguem consertar isso, eu acho que ele pode, de repente, deitar e rolar ali. Enfim, ele é um jogador muito veloz, né? Eu acho que realmente tem uma oportunidade de se mostrar também, né? Uhum. Também é interessante ver como é que o Pedrinho vai, se o Pedrinho vai jogar, né? Ele fez um golaço no último jogo do Benfica. Então ele também é um jovem brasileiro que está aí nessa fase de adaptação no futebol português. Estou interessado para ver como é que ele vai se desenvolver, principalmente nesse jogo contra o Arsenal. Tomara que o Jesus dê espaço para ele jogar. Desses maiores times que estão na Liga Europa, eu acho que quem pegou o confronto mais fácil acabou sendo o Tottenham, que pegou o Wolfsberger, austríaco, que eu particularmente até gosto, mas acho que já chegou longe demais na Liga Europa. E assim, os brasileiros do Tottenham, o Tottenham está em uma excelente fase, né? Mourinho, de repente, quem sabe vai levar aí uma Premier League com o Tottenham, vai finalmente quebrar essa sina do Tottenham. Mas os brasileiros não têm jogado. Do jeito que você seca o Liverpool, vai levar mesmo. Mas os brasileiros perderam espaço com ele. Quer dizer, o Lucas Moura não sai do banco Ele tá mais, no Tottenham né? ainda. Tá por lá. Essa ideia, nem sabia que ele tá jogando lá ainda, porque não joga, né? Pois é, inclusive na Liga Europa a gente já viu o Carlos Vinícius ganhar espaço, que era um jogador que a gente praticamente não ouvia falar, mas era um jogo que também já não valia muita coisa pro Tottenham, entrou, jogou bem, mas o Lucas Moura, assim, com Son e Kane naquela fase, o Berg vai pela direita, não vai rolar mais. O Carlos Vinícius, inclusive, estava no Benfica, né, na última temporada e fez esse... Nossa, o que ele fazia de gol no Benfica no último ano era inacreditável. Não à toa foi pra Premier League. E não tá indo mal também, né? Não tá fazendo tanto gol quanto ele fez na última temporada, até porque tem o Kane, tem o Son no ataque do Tottenham. Mas de repente, num jogo de volta contra o Wolfsberger, já estando classificado, pode entrar, né? É um confronto pro Mourinho testar possibilidades. Essa é a competição pro Mourinho, né? Porque é uma competição ali que o time dele, querendo ou não, tá indo um pouco em formação, né? Premier League vai ser um pouco difícil, eu acho, porque o Chelsea e o Liverpool tem um time melhor, né? Se tem um time melhor, provavelmente vão chegar na frente do Tottenham, né? Tem o City o Tottenham também, tá conseguindo aí emparelhar muito por causa desse início de temporada, todos os times com muitas lesões, né? Mas eu acho que a Europa League é a competição que o Tottenham vai conseguir chegar e... Que ele já ganhou com o United, exato, inclusive. E o Mourinho mesmo deve saber disso, né? Que é a competição que ele tem mais chance, né? Então vai ser interessante, né? Provável que passe, chegue à fase de oitava de final e aí pegue um outro confronto que de repente avaliar melhor, né? Outros confrontos interessantes, a gente tem, falei agora de United e Real Sociedad. Eu acho que você tinha dito que o United saiu da Champions a propósito porque não ia ganhar mesmo, se deu mal, eu acho, não? Foi um confronto Real difícil. Sociedad é um sorteio difícil. A Sociedad tá indo muito bem na La Liga, né? Não sei não se dá pro United. Eu apostava no United no começo da temporada. O Davi Silva vai querer fazer um golzinho aí no United, né? Pois é, jogador do City, né? Não gosta do United. Exato. E vem jogando super bem, inclusive. Né? Não, um jogadorzaço, né? Não, o time todo vem jogando super bem, né? Eles têm muitos jogadores jovens no Real Sociedad, né? A gente acho que comentou isso no episódio passado, que eles têm uma safra boa, né? Que eles estão fazendo uma miscelânea, me faltou uma palavra melhor aqui, mas estão misturando muito bem ali os experientes, como o Davi Silva, com os jovens do Sociedad. Então, eu acho que complicou pro United. E outro jogo legal, Lille e Ajax. O Lille que a gente quase não fala muito, mas que tem brasileiro, o Luiz Araújo, que está inclusive jogando super bem. E Lille tá disputando o campeonato francês. Está ali meio com o Lyon e o Paris Saint-Germain brigando pelo topo. Vai pegar um Ajax que, obviamente, tem muita força na Holanda, com os nossos Antony e David Neres. O que esperar de um confronto desse? Para mim, junto com Benfica e Arsenal, é o melhor jogo. É um confronto bem equilibrado, né? Lille e Ajax. O Lille tá lá em cima na Ligue 1, né? O Ajax, enfim, o Ajax manda, em casa ele manda no campeonato na Eredivisie, né? Então não tem muito o que questionar, mas interessante, vamos ver. Eu quero muito ver o Antony e o Neres em alto nível. O Neres voltou de lesão faz pouco tempo, então ainda não tá... Quero ver eles ganharem sequência de jogo. Né? Ele não tá ainda em alta, mas até fevereiro tem tempo para ele se preparar melhor, a questão física, e já tá em... Talvez não como ele estava naquela temporada sensacional que ele fez na Champions pelo Ajax, mas está melhor do que está agora, né? Então, quando tiver Antony de um lado e Neres do outro, e os dois jogando muita bola, é um ataque sensacional, muito rápido, os dois são muito habilidosos. Eu acho que o Antony ainda tem que calibrar um pouquinho mais a finalização dele, eu acho que ele não está finalizando tão bem. Lembro que teve um jogo que ele fez agora, na semana retrasada, se eu não me engano, ele fez uma jogada incrível, ele puxou com velocidade pela direita, cortou para a esquerda, como o Robin fazia muito no Bayern de Munique, mas
se finalizou muito mal, a bola foi toda torta, não passou nem perto do gol. Então, assim, é um excelente jogador. Eu acho que tem muito para acrescentar no Ajax, mas, cara, ele precisa melhorar a finalização. Eu acho que ele encaixou bem no time do Ajax, mas ainda tem que evoluir um pouquinho no futebol europeu. Assim, eu acho que ele ainda não tem que pegou ganhar massa, o eu ritmo. acho, também. Por mais besta que isso possa parecer, ele veio muito Faz franzino. diferença. Eu lembro, não sei se você lembra do Ronaldinho Gaúcho, quando veio jogar na França. Ele era um franzino, ele era Neymar magrinho. no Barcelona, os primeiros anos de Neymar no Barcelona. Também. E, depois de um tempo já, o cara ganha massa, fica forte. O futebol europeu ele é muito físico, é diferente do futebol que é disputado no Brasil, né? Então, o Felipe Coutinho mesmo, estava no Barcelona e, enfim, já tinha ganhado mais massa, mas quando ele foi pro Bayern de Munique na última temporada, eu não sei o que tem na água do Bayern de Munique, assim. Os caras tomam, eles viram uns monstrão, assim. Goretzka, Lewandowski. O Goretzka, se você pegar ele no começo da carreira dele no Bayern, o que ele é hoje, meu Deus, o cara saiu da jaula, né? É verdade. Incrível. E o Lille eu acho que não vai ser presa fácil também pro Ajax, né? Porque o Lille a gente não ouve muito, não é muito badalado, que nem é mais o Lyon, obviamente o Paris Saint-Germain, mas tá brigando pela liderança e tá vindo forte essa temporada. Com certeza, eu acho que é um confronto que vai estar muito equilibrado. Vamos ver o que vai dar, né? Eu aposto no Ajax, eu acho que eles têm mais qualidade individual do que o Lille tem. Por outro lado, eu acho que o Lille está num momento de equipe melhor do que o Ajax. Então, e aí justamente isso que vai equilibrar o confronto. Em crescimento também. Joga numa liga melhor também, né? Pode fazer sim, diferença. Sim, tem uma disputa mais acirrada, né? É verdade. Mas eu aposto no Ajax, eu acho que o Ajax passa. Lille que está disputando a liderança do campeonato francês e esse fim de semana tem jogão que vale a ponta. Lille e Paris Saint-Germain, domingo 5 da tarde. Não vai ter Neymar, que provavelmente não vai jogar machucado, mas tem Marquinhos, tem Rafinha, tem Luiz Araújo e tem narração de Rob Porto, comentários de Bruno Laurence, ao vivo e de graça no OneFootball. Não esquece de assistir no aplicativo, pode assistir também no site. E se você está vendo no YouTube, comenta aqui o que você achou dos nossos palpites, se você concorda com a gente ou não. Semana que vem, o Brasil com Z está de volta. Um beijo, até mais.